Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de reação pra vocês. A gente vai acompanhar aqui um debate da Jovem Pan de O Pilhado e os comentaristas ali. Eles falam quem tem mais chance de seguir aí no Mundial, o Fluminense ou o Palmeiras, né? Então eles vão fazer um debate aí pra ver essas questões aí, mais algumas coisas, questões de desfalque também do Palmeiras. Então, enfim, a gente vai acompanhar aí com vocês esse debate que eles fizeram aqui lá na Jovem Pan. Mas antes de começar o vídeo, né, eu já peço pra vocês apoiar o projeto aqui que a gente tá começando, né? Muita gente chegando aí, eu agradeço demais, mas temos um caminho longo ainda para percorrer. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário aí, o que você acha dessa questão aí, quem tem mais chance de passar, questões de desfalques do Palmeiras, beleza? Então, conto com vocês aí, com like, comentário e compartilhando o vídeo. Agora, então, vamos acompanhar o que eles falaram aí nesse debate. Todas essas mudanças, inclusive, num jogo que, querendo ou não é um bicho-papão, na minha opinião, o Chelsea, mas era um jogo contra o grande europeu, Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. São desfalques complicados, sim. O Palmeiras, o Gomes, o Piquerez, o Murilo é muito bom zagueiro também, mas se você está sem um dos dois, sem um dos seus dois zagueiros, ok, dá para você repor. O Palmeiras jogou com o Bruno Fux contra o Botafogo, ele fez uma partida tranquila, não teve nenhum grande problema. Mas jogar sem os dois é mais complicado, e ainda sem o Piquerez também. Piquerez é um cara importante para o Palmeiras. O Palmeiras ele tem um elenco bem equilibrado, em que ele tem a diferença dos titulares para os reservas não é tão grande, mas em algumas posições sim, né? E acho que na lateral esquerda é uma das que tem mais essa diferença. O Vanderlan não é um jogador ruim, assim, mas eu achava que o Vanderlan já estaria mais consolidado agora do que ele está no momento. O Vanderlan começa a jogar em 2022 com mais frequência e ali ele tem bons momentos. Estava o Jorge ainda no Palmeiras, o Jorge fisicamente não conseguiu, já há um bom tempo não consegue jogar, mas o Vanderlan atropelou ele. O Vanderlan virou reserva imediato do Piquerez. E eu achei que o Vanderlan, 2025, 3 anos depois, ele seria uma opção assim mais próxima do titular, e não é. Tanto que no ano passado, quando o Piquerez se machucou, e o Piquerez ficou todo o segundo semestre de fora, com uma cirurgia no joelho, o Caio Paulista jogou mais jogos que o Vanderlan. O normal ali era que o Vanderlan tivesse essa sequência aí no segundo semestre sem o Piquerez. Mas ele acabou perdendo uma disputa para o Caio Paulista. Não o tempo inteiro, mas na maioria dos jogos sem o Piquerez, quem jogou foi o Caio Paulista, que nem está mais no clube, que foi para o Atlético Mineiro. Então é um jogador que acho que há uma diferença. Ele pode sim fazer uma boa partida, não é um jogador ruim, mas ele não conseguiu ser uma ameaça ao Piquerez em nenhum momento, nesses 3 anos aí em que ele é o reserva imediato da lateral esquerda. E na zaga, essa questão, perder os dois, acho que é um problema. Se fosse um só, ok. É um jogo que, para mim, é bem equilibrado, esse Palmeiras e Chelsea. Imagina um jogo diferente do que foi Flamengo e Chelsea, até porque o Palmeiras ele joga de uma maneira diferente do Flamengo. O Flamengo ele quis ficar com a bola e o Chelsea também não fez muita questão de disputar a posse de bola com o Flamengo. O Flamengo foi o time que ficou com a bola, ocupou o campo de ataque, teve a iniciativa do jogo. Chelsea chegou a um gol no erro ali do Flamengo, saindo de trás. Nesse jogo com o Palmeiras, não imagino que será dessa maneira. O Palmeiras não vai fazer questão de brigar pela posse. Vai ter momentos que o Palmeiras vai marcar mais à frente. O Palmeiras não é um time que fica atrás o tempo inteiro. É um time que alterna a marcação mais adiantada, a marcação mais recuada. Mas eu imagino que nesse jogo é o Chelsea que vai ter mais a bola. É pelo menos o que eu imagino para esse jogo. E o Palmeiras vai ter uma postura um pouco mais reativa, ainda mais pelos desfalques. Então é um cenário diferente daquele Flamengo e Chelsea. Eu não imagino esse Palmeiras e Chelsea tendo mais de um gol no jogo, independente para que lado seja o gol. Eu imagino um jogo de um gol, assim, 1-0 para um lado, 1-0 para o outro, um 0-0 prorrogação. Eu imagino um jogo assim, com poucas chances e com um gol no máximo, 2 gols, eu já vou ficar um pouco surpreso se acontecer nesse jogo. Cara, tá certo que o Palmeiras é um time um pouquinho encardidinho, né? Mas um golzinho só, eu acabo não acreditando nisso, não. Não acredito nisso, eu acho que vai ter mais gols sim. Eu acho que o Chelsea não vai fazer tanto corpo mole igual fez com o Flamengo. Eu não acredito nessa questão de só um gol, não. Vou falar bem a verdade pra vocês. Porque, como o Bruno disse, o Chelsea contra o Flamengo, ele teve um adversário que propõe. Ele teve um adversário que joga o futebol propositivo, que atacou, que abriu espaços para o Chelsea,
mas que jogou muito melhor que o Chelsea. E vendo esse Chelsea, né, Fábio Piperno, Raí Monteiro, vendo esse Chelsea que jogou contra o Flamengo e foi pressionado pelo Flamengo, vendo esse Chelsea que jogou contra o Benfica, aquele futebolzinho bem fajuto, e empatou em 1-1, aí depois na prorrogação, né, desencantou, eu não acho nada favoritíssimo o Chelsea, tá? Eu vejo esse duelo igual pelos desfalques do Palmeiras, mas vale deixar claro que o Chelsea também está sem o Caicedo, né? Que é um dos principais jogadores desse time. Eu até falei pro Vampeta que estava muito óbvio isso, porque ele cai cedo, né? Ele caiu cedo nesse Mundial, foi um desfalque, o Bruno que gosta quando eu tenho essas piadas mais geniais, mais espontâneas. Agora, essa situação de ter o Chelsea também desfalcado do seu principal jogador, pode rir, Piperno, pode rir, Raí. Eu sei que eu sou gênio, vocês têm que lidar com uma pessoa que tem um game mais avantajado. É isso. Fato. Agora a cara de babaca do Bruno. Olha, que coisa maravilhosa. Agora, vamos lá. Vamos deixar claro. O Palmeiras está sem a sua zaga principal. Está sem o lateral esquerdo. O Chelsea está sem o Caicedo. Que o Vampeta mesmo, eu acho que até o Bruno disseram, que é o principal jogador do Chelsea hoje. O Caicedo. Quem perde mais, na opinião de vocês? E outra, gente, não acho o Chelsea bicho-papão. Repito, acho que Chelsea vai levar porradinha do Palmeiras, assim como eu falei que achei que ia levar porradinha do Flamengo, e levou porradona. Não foi nem porradinha, foi logo um espancamento. Eu não vejo esse Chelsea como bicho-papão. Piperno, Raizinho. Olha, primeiro que eu acho que você se revelou, tem se revelado nesses últimos tempos, na questão do humor, uma mistura assim de Charlie Chaplin com o italiano Totó, o Chico Anísio dos bons tempos, um negócio genial, fora de série. Olha. Charlie Chaplin era cinema mudo, animal. Como é que você quer dizer que um cara que grita como eu faço comédia igual Charlie Chaplin? Você viu como você é burro, até para debochar dos outros? Ô sua anta, tem o gestual, né? Tem a ginga e tal. Já pensou? É um negócio fantástico. Sabe aquele filme do Chaplin, O Garoto? Ele mexia. Praticamente você se inspirou nele. Bom, meu Deus do céu. Mas falando esse confronto, aí que tá, pilhador. Por tudo que os quatro demonstraram nesse campeonato mundial, vamos esquecer o que cada um fez nos verões passados, né? A partir do momento que chegaram nos Estados Unidos, você pegar Palmeiras, Chelsea, Fluminense e o Al Hilal, fala assim, puxa vida, quem é o favorito dos quatro para jogar a final? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que até aqui eles são muito equivalentes, todos eles tiveram ótimos momentos, alternando com outros não tão brilhantes assim, cada um ao seu modo. Como é que você vai, por exemplo, ignorar o jogo sensacional que o time saudita fez contra o Manchester City? Ele conseguiu, ele sai atrás e vira um jogo para cima da equipe do Guardiola. Ele vai para a prorrogação, fica 2 vezes na frente. O Fluminense jogou contra os 2 últimos vice-campeões de Champions e o Fluminense, nos 2 jogos, ele foi melhor. Não tomou gol. Quem é que poderia imaginar uma coisa dessa? Né? Do time do Renato, que é tido como boleirão, desorganizado, que não sabe armar time, e nas 2 vezes ele taticamente surpreendeu, inclusive, no primeiro jogo, né? Explorando muito bem um lado esquerdo vulnerável lá do Dortmund, e depois, quando o Arias passa a ser mais contido no jogo, lá pelo sueco Svensson, o Arias entra um pouco mais, joga mais por dentro, o Samuel Xavier e também o Martinelli aproveitam o corredor.
Fluminense criou muito a ponto do goleiro adversário ter sido o melhor em campo. Aí vai para o jogo contra a Inter com um terceiro zagueiro, mudando também toda a forma de jogar. Então, não é alguém que fez tudo sempre igual. Foi alguém que trabalhou, que observou adversários, e eu gostaria muito, e cobro isso, que eles fizessem isso também aqui no mercado doméstico. Mas lá no Mundial, o Fluminense está jogando mais, está jogando no limite, mais do que qualquer um de nós poderia ter imaginado e previsto. E em relação ao Palmeiras, tirando o desastroso jogo lá contra o Inter Miami, o Palmeiras, que embora não tenha jogado muito bem o primeiro tempo lá contra o Al-Ahly, mas foi um Palmeiras que nos demais períodos ele foi melhor que os seus adversários. Sem ter sido brilhante, mas jogou mais que o Porto, jogou mais que o Botafogo, jogou, enfim, na maior parte do tempo, melhor que o time egípcio, que também era meio que obrigação. Mas eu acho que o Palmeiras também está forte nesse Mundial. Não está pior que o Chelsea. E algo também não me surpreende, é só pegar o que eu disse antes do Mundial começar. Agora, eu acho, Pilhado, que o Caicedo vai fazer muita falta para o Chelsea. Agora, o problema é o Palmeiras perder a defesa quase inteira. Se perde um jogador em cada setor, a reposição seria menos dramática. Perder os três... Veja, o Palmeiras com a dupla Mikael Fux, em 5 minutos contra o Cruzeiro, o Palmeiras já tinha tomado 2 gols. Tomara que dessa vez não aconteça isso. E o Piquerez, ele não é só um defensor melhor que o Vanderlei, ele é melhor que o Vanderlei em tudo. E ele é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, ele também é importante para o Palmeiras. Ele utiliza bem aquele corredor. E se o Estevão de novo for escalado daquele lado... veja, com o Piquerez era uma opção muito forte do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras perde muito, sim. Palmeiras, para esse jogo, eu acho que o Palmeiras... Perde mais que o Chelsea, Piperno? Eu acho que perde, Pilhado, porque o Piquerez exerce mais de uma função e são 3 jogadores no mesmo setor. Isso é muito difícil para qualquer time repor. Se fosse só, por exemplo, a ausência do Richard Rios, que é um cara fundamental, ok, você perdeu um grande jogador, mas é um. Agora, perder os 3 no mesmo setor, eu acho que isso enfraquece muito o Palmeiras.